começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e eu não tenho medo de misturar estampas. Oi, eu sou a Fernanda Schossler e você disse estampa? Me dá meio metro de cada, por favor. Muito bom. Muito obrigada, Fê, por estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Fê também, aliás, lindo nome o teu. Meus parabéns. Também tem um ótimo gosto, viu? Parabéns pra ela. Manda um beijo. Vai ser difícil, né? Eu vou falar Fê, você vai falar Fê, aí vai ser a Fê, vai ser bem... E se tivesse a Fá, ia ser um trio... Ia ser bem engraçado. Por sorte, a gente tem um sotaque bem diferente. Vai ser fácil de saber quem é quem. As pessoas vão notar. Bom, antes da gente começar com o assunto, vou dar os recadinhos da paróquia, que são muito importantes aqui. Primeiro, curte, comenta e compartilha nossos episódios. Segue a gente no Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook, tudo. YouTube, tô subindo no YouTube toda semana, é missão de vida agora. Assina lá no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pra gente e não custa nada por enquanto, vai saber no futuro. Número 2, camisetas. Sim, já estamos com estampas, tá tudo certo. Eu tô subindo aos poucos as estampas antigas do Agulhas, pra quem ainda quiser, a gente vai ter sim, mas calma, que uma coisa de cada vez. Então vai lá, o link tá na nossa bio, tanto na minha pessoal quanto na do podcast. E o nosso Apoia-se. Primeiro, Fê, muito obrigada por ser uma apoiadora. Aê! Eu acho que ela só me chamou porque eu apoio, viu, gente? Então, se apoiem aí, quem sabe ela chama vocês também. Boa dica, vou fingir que é isso aí mesmo. Só chamo quem apoia, tá entendendo? Muito obrigada por quem tá apoiando. E é muito importante continuar apoiando, porque fazer esse podcast custa tempo e dinheiro. E eu quero muito continuar. E esse apoio, então, é muito importante pra mim. Pra vocês também, porque aí continua, né? As metas e as recompensas mudaram um pouquinho, então vai lá no apoia.se/podcastagulhas. Ainda é Podcast Agulhas, eu vou manter um pouquinho o nome para as pessoas poderem achar ainda, quem tá ouvindo os episódios mais antigos, mas logo logo vai virar Entrelaçadas. Mas a gente já alcançou a primeira meta e vai ter live todo mês. Sim, alcançamos a primeira meta porque eu fui sacana e coloquei lá já o valor da primeira meta, algo que eu já tinha, tá bom? Ninguém precisa saber dessa parte. Bora pro episódio, então. Primeiro, vamos lá, Fê, quem não te conhece, enfim, eu acho que quem é da costura já te conhece, né? Sabe quem é. Assim eu espero. Sabe quem é a Fê da Meia Tigela. Mas, para quem não conhece, quem é do crochê que me segue aí, às vezes não conhece seus tecidinhos, se apresenta rapidinho. Então, gente, eu sou a Fernanda Schossler, pra quem me conhece. Como é que é seu sobrenome? Fala aí de novo. Schossler, já ouvi, nem é tão difícil assim, né? Mas já ouvi cada consulta e exame, me chamam de cada coisa que eu poderia fazer uma listinha e ia ser divertido. Mas enfim. Eu tentei nem falar seu nome completo, que é pra não errar. Não, mas aí quando você fala qualquer coisa parecido com Schossler, eu já... Tá, sou eu. Vamos lá. Eu sou publicitária, trabalho com direção de arte já faz alguns anos, mais de 10 para ser mais exato. Lá faz uns 10 anos já que eu entrei nesse mundinho aí do artesanato, costurando nos horários livres. Eu ainda sou publicitária, então eu não larguei ainda a minha carteirinha assinada. Muita gente vem me perguntar, como é que faz para trabalhar viver só de artesanato? E eu digo, não sei, vamos escutar a Fê. Vou descobrir junto. Um dia a gente descobre. Eu sou, então, como eu ia dizendo, eu sou artesã já faz uns 10 anos. Há mais ou menos uns 5 anos eu comecei a desenvolver estampas também, mais voltado para o público infantil. E há 2 anos e meio eu sou mãe de um gurizito também, o Joaquim. E basicamente essa é minha biografia. E se precisar, eu invento mais alguma coisa para fazer, porque tem. Quem não? Acho que todo mundo que trabalha com artesanato tem essa... faz isso também, né? Ou seja, tudo. Dos boletos vão chegando, a gente vai se virando, né? Faz apostila, faz estampa nova, faz camiseta, né? Vê o que vier. Não, super. O que vier é lucro. A gente... E fora que artesanato tem tantos que a gente só vai, né? Eu, no começo, eu era assim, tudo que eu via eu gostava, eu queria fazer. Então, eu queria fazer crochê, eu queria fazer encadernação, eu queria fazer... Hoje em dia, eu já me podo um pouquinho. Não dá pra fazer tudo, então já faço muita coisa. Já. Eu tento também, mas, quando eu vejo, eu já tô comprando um negócio, uma apostila de uma técnica, sei lá, não sei o que, russo. Sei lá, vou fazer também. A minha irmã
umas 2 semanas, antes da quarentena, ela me convidou, vamos fazer, vai ter um curso aqui em Porto Alegre de ponto russo. Eu falei, não posso. Chega. Porque, chega. Se eu for, eu vou gostar. E daí, se eu gostar, eu vou gastar, comprar 1000 materiais, não vou conseguir fazer. E, enfim, todas as nossas artesãs sabemos bem como é que é. Exato. Como é que é isso. Exatamente, eu sou essa também. E pior que é isso, a gente gosta, né? A gente se diverte fazendo tudo, né? É tudo Exato. bonito, é tudo legal, então a gente tem que... Não é tipo, talvez eu não goste. Não, se eu fizer, eu sei que eu vou gostar. Então é melhor, né? Melhor nem ir. Então, Enfim. deixa assim. Bom, aí, convidando a Fê, pensei, vamos falar sobre estampa? Nada mais oportuno do que falar sobre estampas. Muitas pessoas têm medo de usar estampa, né? Estampa é um negócio maravilhoso, dá pra fazer tanta coisa, tem tanto tipo de estampa, tem uma história muito interessante. Então, resolvi, era um dos temas que eu gostaria de falar, acho que cores e estampas são coisas que a gente tem que dizer pra quem trabalha com artesanato no geral, acho que não... Sim, mesmo que não trabalha com costura, né? Querendo ou não, tem muitas técnicas que usam tecido e que tem que ter algum conhecimentinho, saber lidar um pouquinho, tem que saber. Eu acho que, por exemplo, pro crochê é mais difícil, né? Porque a gente não tem estampa, a gente tem cores. Sim. Mas ainda assim, tudo que você aprende de combinação de estampa vai servir também pra tudo, né? Eu acho que conhecimento é sempre bem-vindo, como eu sempre disse. Não, e até pra quem faz amigurumi, tem muitos que tu faz até a roupinha, né? Com a própria linha do crochê. Então, querendo ou não, esse conhecimento, o que combina, o que não combina, o que pode ser feito, é legal também. Mas vamos lá, eu gosto daquela historinha, daquilo tudo que eu procurei lá no Google. Vamos falar um pouquinho sobre estampas. Desde quando existe essa estampa? Bom, desde sempre. Estampas usando técnica de serigrafia sobre linho foram escavadas pelos arqueólogos em tumbas egípcias de 8.000 anos. Ou seja, acho que tem estampa desde sempre. Linho estampado, me dá 2 metros, por favor. Por favor, um de cada. Seda estampada também foi encontrada em escavações a leste do Turquestão, muito provavelmente originárias da dinastia Tang, chinesa. Mas só pra dizer que, estampa é um negócio que vem de muito, muito, muito tempo atrás e a gente tem milhões de técnicas, um monte de jeito de fazer. Hoje em dia tem umas coisas super rápidas que você faz em casa, né? Mas tem técnicas aí milenares de estampas. A seda vinda do Oriente ainda dominava o comércio de tecidos no século 14 e 15 entre a nobreza europeia. Mas em paralelo, a produção de tecidos local começou a criar estampas com temas que atraem o interesse de vários consumidores. Aí surgiu uma oferta de tecidos listrados, tecidos como xadrez e figuras de tradição europeia. Mas nem toda estampa agradava. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia, mas, por exemplo, as listras eram inicialmente utilizadas apenas por prisioneiros, palhaços, prostitutas e carrascos. Essa eu também não sabia. Eu adoro uma listra. Eu também gosto. Adoro uma listrinha. Né? Mas é realmente listra, essa história de uniforme listrado de prisioneiro, realmente a gente tem uma memória, né? Exatamente, de desenhos e tudo mais, mas eu não sabia, mas faz sentido até, né? Era uma estampa mais pobre, talvez. Imagina, é que também naquela época era tudo tão rebuscado, imagino que nessa época que estamos falando, uma estampa só, uma lista, só uma coisa tão limpa, talvez possa dar uma coisa, como tu falou, uma coisa pobre. Exato. Mas enfim, aí, na verdade, quando popularizou de verdade esse monte de estampa e cor, foi realmente na década de 70, que aí veio realmente, aí é uma explosão de cor, uma explosão de estampa, uma coisa muito doida. Então aí até hoje, né, as mandalas, Mas é um nível aí também já hard, né? A galera já mandava ver mesmo em estampa, tudo, com tudo mesmo, assim, eu gosto, assim, vou ser bem sincera. Sem limites. Eu acho lindo. Eu acho difícil e tu tem que ter uma personalidade fortíssima pra segurar e pra ficar legal. Tem que bancar, né? Ficar tem que bancar, mas fica muito legal, se tu sabe. Eu não sei. Eu já fui melhor. Já fui melhor de estampa. Eu tive uma época, eu lembro na minha adolescência, assim, na época de colégio mesmo, eu tinha uma calça xadrez vermelha, que eu adorava usar. Pouco grunge. Não, super, não, total. E uma que era de história em quadrinhos. Tipo, uma calça toda de história em quadrinhos. E eu usava muito, assim, sabe? Hoje em dia eu não sei se eu tenho mais essa ousadia. Nem sei se era tão legal assim, na minha cabeça é. Então eu vou fingir que é. Eu usava mais. Hoje em dia eu tô muito no preto. Mas aí eu pintei o cabelo de rosa pra dizer que eu tô sempre colorida. Com certeza, já deu uma modernizada no look. Exato. Inclusive, esse cabelo rosa dificulta um pouco, né? Que cor de blusa que eu vou pôr? É. Pra combinar com o cabelo.
cabelo. Vai lá no círculo cromático, dá uma olhada em cores complementares, em análogos, pra fazer o look do dia. Exato, eu tô precisando, assim, porque às vezes eu olho e falo, esse cabelo tá chamando muita atenção, preciso tomar cuidado agora com a roupa que eu uso. Mas eu adoro cor e estampa, acho maravilhoso. Mas, enfim, aí a gente tem milhões de técnicas de estamparia, a gente tem as mais antigas técnicas, são aquelas com blocos de madeira, que é tipo um carimbo mesmo, uma xilogravura que a gente tem até hoje, na verdade, né? Mas é uma coisa bem mais manual. A gente tem, inclusive, técnicas que são manuais e aquelas que já são industrializadas, né? Vamos falar de algumas técnicas aqui pra gente conhecer, que eu acho bem interessante. Então, a gente tem essa coisa dos blocos, que funcionavam como um carimbo. As imagens eram talhadas no bloco, embebido na tinta e pressionado no tecido. Eu faço isso em casa, por exemplo, com o logo da Filó mesmo. Eu fiz um carimbo, ponho na tinta de tecido e carimbo o tecido. Isso funciona super bem, dá até pra você criar umas estampas em casa. Sim, fica bonito, fica artesanal, eu acho bem legal também. Exatamente. Quando você não tem, por exemplo, uma etiqueta, funciona super bem. Eu, por muito tempo, usei, eu acho que é até mais bonito às vezes que a etiqueta. Dependendo, é óbvio, né, da peça que você vai fazer, mas dá super certo. Tem gente que faz sacola também, né, pra entregar os produtos de algodão cru, carimba, marca, fica bem bacana. As clientes encaram como um brinde também, né? Fica super legal. Exato. E aí você pode, pra fazer no tecido, você faz com tinta de tecido, que aí a pessoa lava e ainda assim ela não perde a estampa, né? Aí a gente tem o stencil, que na verdade é nada mais do que você fazer uma máscara, né? Você faz um desenho com molde vazado ali, dá pra fazer também em casa, você pega ali um acetato, né? Desenho, quem nunca? Eu ia falar, não sei se faz parte da tua infância, mas na minha a gente pintava muito pano de prato. Com stencil. E era com stencil. Super, assim. Quem nunca? Quem nunca, exatamente. As peras, as maçãs. As coisas lindas, né? Que hoje eu olho e falo, Senhor! Começou ali, né? Começou ali. Não, até hoje, se você for em qualquer loja de artesanato, você vai encontrar um monte de stencil, né? Porque tem algumas técnicas do MDF, enfim, de pinturas mesmo que usam, mas você pode fazer isso no seu próprio tecido. Se você encontrar algum desenho bonito que você goste, tinta de tecido, manda ver. E é um tipo de estamparia mesmo, né? Que é ali manual também, mas ainda é super usado. E antigamente a gente tinha que comprar os stencils prontos, né? Hoje em dia tem internet aí, né? Tu imprime em casa, recorta, faz o que quiser. Exato. Não, tem lugares que você manda e aí eles fazem isso super fácil, barato, recortam pra você, né, na máquina e tal, pra ficar certinho, porque, né, se recortar também às vezes não fica tão perfeito. A gente tem a serigrafia, que também é pressionar a tinta em uma tela sobre o tecido com rodo, né? Isso acho que todo mundo já deve ter visto. Eu já fiz em casa. Eu nunca cheguei a fazer, mas meu marido já fez curso de serigrafia, então ele tinha pra queimar a tela, tu tem que fazer o processo da tela antes, tal. Ele tinha todas as ferramentas e tal. Eu nunca cheguei a fazer, só estudei na faculdade, que a gente teve cursos, né? Você fez faculdade do quê mesmo, Fê? Eu sou publicitária, né? Então a gente tem... Fomos pra gráfica, fomos conhecer os processos de impressão. É, porque a serigrafia, ela também é usada pra papel, né? Sim, não, e a gente faz também... É muito usado pra papel, mas também muito pra camiseta promocional. Até pouco tempo atrás era praticamente a única maneira que se fazia, né? Exato. Por isso que, inclusive, acho que um dos problemas, entre aspas, aí da serigrafia é a cor, né? A gente tem que... Quanto mais cor, mais telas diferentes. Você tem que passar uma cor, depois você coloca outra tela, passa outra cor. Sim, tem que secar a peça, traz de volta, quanto mais cores, mais caro. Né? E também rolava muito a falta de registro, né? Quando uma impressão não encaixa exatamente em cima da outra, ficava aquela bordinha da cor que tava embaixo feia, assim. Então, a serigrafia ela é muito legal, mas ela também tem algumas limitações. Ou às vezes meio deslocada. Eu fiz um curso de moda também, e no meu TCC final, a gente fez uma estampa. Eu desenhei uma estampa, a gente mandou fazer a tela de serigrafia e a gente fez em casa Nossa! Porque era o que dava, não tinha condições de mandar fazer fora. E aí eu estampei o tecido inteiro, e aí mandamos pra uma costureira, porque a gente fez os moldes, fez as peças pilotos, mas afinal foi uma costureira mesmo que fez. E aí a gente mandou o tecido estampado pra costureira. Mas não ficou perfeito, né? Uma tela com a outra sempre dá uma desnivelada ali. Sim, total. Como a gente não trabalha com isso diretamente, então a gente não tem a técnica, isso. Né? Pode ficar grosso, o tecido fica duro, tem toda... Exato. Tem vários tipos de técnicas, e não só a técnica, como também a próprio maquinário, né? Pra colocar tudo. A gente fez, sei lá, em cima da tábua de passar roupa, sabe? Foi um negócio meio... Sim, normal.
que tá na mesa da cozinha da mãe. Mas eu sei que hoje em dia tem serigrafia que não é com tela. Eu não sei como é que funciona, mas eu sei que existem máquinas, parecem impressoras de serigrafia que não são com tela. E daí, hoje, qual que é a diferença dessa impressão para impressão digital? Eu já realmente não sei te dizer, mas eu sei que hoje em dia já existe. Agora, pensando em estampa que não é pintada no tecido depois, a gente tem o jaquar, né? Que é tipo um tecido que é... Aí o fio é tingido e aí os fios são entrelaçados de uma forma pra se formar um desenho. É a coisa mais linda. É lindo, né? Ver aqueles teares, aqueles fios... eu acho maravilhoso também. Acho que coisa mais linda. Mas aí é um trabalho... Tudo bem, a gente tem hoje também isso com máquinas já, né? Isso já automatizado, então isso facilita muito, é bem mais rápido, mas ainda assim é uma produção extremamente artesanal, né? Eu acho incrível, assim. Eu acho incrível também. Caro, maravilhoso. Mas é que também tem que fazer jus, né? Qual o trabalho Por que dá. isso. Não dá pra, né? Não dá pra custar a mesma coisa. Esse tipo de tecido que é o jaquar, ele foi criado pelas mãos de um mecânico têxtil, que é chamado Joseph Marie Jacquard, daí a origem do nome, que ele utilizou um sistema totalmente automatizado, programado por cartões perfurados. Nossa. Né? Que davam o comando pra entrelaçar os fios que davam origem às estampas. Então, assim, depois dá uma pesquisada no Google aí, vocês, é muito legal ver essas produção do jaquar, sabe? Eu acho muito bonito. E aí vai saindo um tecido já estampado, que é legal porque, assim, ele não vai sair a estampa, né? Que é o fio que é tingido. A mesma coisa com xadrez, né? A gente tem alguns xadrezes que o próprio fio é tingido, né? E não vem com uma tinta depois por cima. É, eu gosto com o fio tinto, né? Que a gente já... Isso. E a gente tem a estampa corrida, que na verdade pode ser feito com várias técnicas. Estampa corrida, na verdade, é o nome daquela estampa que você vê do começo ao fim ali no tecido. Não é uma estampa tipo de camiseta que você tem no meio do tecido, né? Você vai ver uma estampa, uma padronagem do começo ao fim. Bolinhas, pode-se dizer que é uma estampa corrida, mas pode ser qualquer tipo de estampa. Pode ter bonequinhos correndo, qualquer coisa. Mas ela faz assim, ela tem que ir seguindo. E aí que é bem difícil de fazer, né, Fê? Você faz alguns assim. Eu ia falar, eu tenho estampas que eu já faço o desenho no molde, né? Tipo, ela tem estampa que é necessária, ela já vai no molde da necessária pra pessoa cortar e costurar. Isso. Mas a maioria das minhas estampas é estampa corrida. Então, quando eu desenho ela, eu já tenho que pensar, obviamente, o tecido ele é produzido com 1,50 m de largura, e a comprimento, às vezes, é 50 metros, 100 metros, 200 metros, depende de quanto que a loja vai encomendar. Mas eu não tenho como fazer um layout, um desenho de um tecido de 1,50 m. Então, eu faço... Isso, nem de por 50 metros. Exatamente. Imagina o tamanho do arquivo. Nem tem, nem o Illustrator, nem comporta esse tipo de desenho. Então, eu penso na estampa que eu quero e eu reduzo ela ao menor tamanho possível. Então, a maioria dos meus desenhos tem em torno de 15 a 20 centímetros. E eles vão se encaixando. Eles vão se encaixando tanto na horizontal como na vertical para poder imprimir e ficar aquela estampa única, né? Tu não consegue ver, só quem trabalha mais com isso consegue entender onde é que começa, onde é que termina a estampa. Assim. Mas a ideia realmente é que você olhe e veja uma estampa corrida, ou seja, você não veja onde começa e onde termina. Exato. Porque se você vê, é porque alguma coisa ali foi mal feita, né? Porque essa é a dificuldade, né? Exato. Eu hoje em dia, depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu consigo ver, assim, essa estampa aqui, eu acho que poderia ter sido feita. Eu consigo ver o quadrado, digamos assim, onde aquela estampa tá. E isso, por mais que não tenha uma linha separando, eu consigo ver, a pessoa desenhou aqui assim, eu faria diferente pra isso ficar mais invisível, digamos assim, aos olhos. E é difícil, demora um tempo, assim, às vezes não dá. Às vezes tu briga com a estampa e não consegue. Daí chega uma hora que esse aqui é o melhor que eu consigo fazer, segue o baile. Mas é uma luta. Né? Mas acho que com certeza todo mundo já deve ter passado por isso, de pegar uma estampa mal feita e ver isso, né? Você enxergar, às vezes, umas emendas. É como se fosse uma emenda mal feita mesmo, né? É bem difícil. Eu já fiz, chama rapport, né? Esse quadradinho aí. Tem muita gente que vem me perguntar como é que faz estampa, que quer desenhar, que já desenha, que ilustra alguma coisa. Isso é uma coisa que vocês têm que pesquisar, tá, gente? Tem no Google, tem na internet, tem no YouTube, tutoriais de como fazer rapport. Então, quem já desenha, quem já tem tanto digital como na mão, mas que quer começar a fazer estampas, tem que aprender a fazer rapport. Porque acho que é uma das partes mais difíceis, porque se você desenha bem, já tá meio caminho andado. Exato. E depois que tu pega a manha do rapport, é muito tranquilo. É muito fácil. Eu fiz uma vez, eu trabalhei num escritório de arquitetura que a gente fazia arquitetura, mas também fazia bastante gráfico, porque a dona do escritório era formada em design gráfico e arquitetura, mas a gente pegou uma vez um trabalho que era pra fazer estampa
pra lençol, era pra uma rede hoteleira. Eu lembro que a gente fez o stand, fez mais coisas de arquitetura, mas uma das coisas era a estampa do lençol pra eles, assim. Tinha lençol de baixo, de cima, a fronha e tal. E aí eu lembro muito da gente fazendo esse exercício do rapport ali, que é essa coisa de tentar encaixar uma coisa na outra, desenhando à mão no começo umas coisas, porque a gente queria umas coisas mais orgânicas e tal. E aí depois fazendo esses testes. Aí quando você imprimia, às vezes fazia a repetição, imprimia, você conseguia enxergar exatamente onde tava o erro, né? Quando você faz esse teste. E às vezes a gente não tem noção mesmo também do tamanho, sabe? Uma coisa é tu vê na tela com 100%, outra hora quando chega na tua mão o tecido pronto, Exato, tu pensa, não funcionou. E então até isso, assim, os testes, né, pra você ver se ficou bom ou não, pra ver se dá pra enxergar, porque eu acho que a estampa corrida, a maior dificuldade dela é isso, ela parecer corrida, né, exato. Ela parecer que não tem emenda, essa é a maior dificuldade, porque eu adoro estampa corrida, pra ser bem sincera. Eu amo. Também te facilita na hora de costurar, de você não ter que ficar olhando muito, eu tenho que centralizar, não perder tecido, né, você consegue realmente consegue aproveitar muito melhor o tecido, né. Bom, aí a gente tem essas estampas corridas que podem ser feitas de vários jeitos, podem ser feitas quadro a quadro, podem ser feitas com cilindros, hoje em dia a gente tem vários jeitos. Aí a gente tem a sublimação e a impressão digital também. Aí agora as coisas estão só melhorando, né? Tipo, com relação à estamparia, tá facilitando muito, porque eu lembro antigamente, pra você fazer um tecido seu era um negócio... Sim, era impossível. Era impossível. Hoje qualquer um consegue fazer, né? Assim, produzir um pedacinho de tecido com uma estampa sua. Hoje em dia ainda é caro pra fazer pouca quantidade, mas pelo menos é possível. Antigamente era inviável. Tu não tinha um fornecedor pra fazer. Tu conseguia fazer em poliéster, que daí ainda rolava por sublimação. Parece que existe sublimação pra algodão também, mas até então o mais conhecido é no tecido 100% poliéster. Mas se tu quisesse imprimir em tricoline, que nós artesãs mais usamos na história, não tinha. Que é algodão, né? Sim, exato. Ou se tinha, custava 150, 200 reais o metro, assim. Então era... Às vezes até mais, né? Porque às vezes você falava, tudo bem, eu vou pagar porque eu quero alguma coisa muito específica, porque eu vou fazer alguma coisa muito legal aqui, vou pagar o quanto for. Não adianta. Mesmo você tendo muito dinheiro, você não conseguia. Não tenho dinheiro, vou gastar. Não, gente. Eu sou rica! Tomem aqui meus dólares. Não tem. Eu lembro uma época que eu tava, não que eu tivesse dinheiro, mas eu queria ver, sabe? Tipo, será que é possível? Não achei, cara, não achei. Era muito difícil pra achar. Quando eu comecei a conversar com a Ponto X, depois eu vou contar um pouquinho mais nesse começo, mas quando eu comecei a conversar com eles, uma coisa que o pessoal lá da Ponto X me falou é o seguinte, que antigamente, quando o mercado estava muito aquecido, alguns anos atrás, quando não tinha crise ainda e tal, as empresas que faziam esse tipo de estamparia aqui no Brasil não tinham interesse em vender para o mercado nacional. Então, eles não disponibilizavam esse tipo de impressão aqui para lojas brasileiras, fornecedores brasileiros. Eles exportavam tudo. Era mais interessante vender para outros países. Olha só. Quando começou a crise a bater, os pedidos começaram a cair, então eles se viram obrigados a abrir o mercado para as lojas aqui do Brasil. Daí que começou a surgir mais lojas, tanto hoje em dia tem praticamente todas as lojas de tecido, tem alguma que outra estampa exclusiva, né? Que é eles que mandam fazer. Sim. Então foi a crise que nos favoreceu. Ajudou de alguma forma, né? Mas, por exemplo, esse negócio de estampa, as próprias camisetas, né, que a gente vende aqui, vai lá, dá uma olhada, compra da gente, vou aproveitar e fazer uma propaganda. Se você quisesse fazer uma camiseta, uma estampa de camiseta e produzir uma camiseta, isso há alguns anos atrás, assim, o ano passado quase, assim, sabe? Tipo, 2 anos atrás. Ou era aquela camiseta de... ou é transfer ou é sublimação. As duas são com prensa, né? Prensa térmica. Isso, é. Esse com a prensa, que eu acho horrível, né? Fica aparecendo aquela coisa, aquele quadrado no meio. Exato, o transfer fica aparecendo toda a folha. Onde você cortar o papel, fica a película aparecendo. É horrível. E sempre fica mais duro aquele pedaço do tecido, né? Mas mais duro num nível, assim, e fica bem duro. Se o tecido for colorido, ele fica mais claro também. Então, tipo, um preto, fica cinza, fica horrível. É horrível. Ou era desse jeito, que você conseguia produzir em pouca quantidade, ou não era, né? Era isso, assim. Foi aquelas camisetas que a gente ganhava com a foto da mãe, e que depois de 2 lavagens, craquelava todinha, tinha que jogar a camiseta fora. Você consegue até hoje comprar, se for na Calunga, você compra um papel que você imprime na tua casa e faz, mas assim... Eu acho que
isso pra estamparia, essa técnica é ruim, mas eu gosto muito dela pra quem não tem a possibilidade, quem trabalha com feltro e quer fazer algum tipo de personalização e não tem como bordar, não tem como... Daí eu acho válido, eu acho uma técnica bem válida. Outra técnica válida pra isso, outro jeito, é fazer algumas etiquetas suas também. A etiqueta também é ótima, assim, ela não vai durar tanto, se for uma peça que a pessoa vai lavar muito, a etiqueta vai pro saco, mas às vezes é um jeito de você ter sua etiqueta de um jeito mais legal que você faz na sua própria casa, né? É verdade, porque daí são materiais que não vão ser tão lavados, que não vai sair tão rápido e que tu consegue tirar a borda. O que mais me incomoda é a borda. Pra mim também. Uma peça grande, você vê exatamente onde começou, onde tava a folha do transfer. Isso me incomoda muito, assim. Mas conseguindo disfarçar isso... Não, é um ótimo jeito. Só que, por exemplo, hoje a gente tem a impressão no tecido digital, assim, sabe? Então eu acho isso, que as camisetas do podcast são assim, são impressas. E elas são impressas sob demanda, porque é uma impressora. Então, assim, se você comprou a sua camiseta, eles vão imprimir uma camiseta e mandar pra você. Então eu não preciso ter estoque, e não sou eu que faço, né? Inclusive, eu nem tenho... Pra eu pedir a minha, eu também tenho que comprar e aí chega em casa do mesmo jeito. Mas é maravilhoso, porque eu posso ter 500 estampas. Tem a liberdade, né? Preciso ter uma estampa, porque é o que eu consigo pagar pra fazer 10, 20 camisetas. Não, que antes era isso, né? Se você quisesse fazer uma quantidade pequena, você ia ter um tipo pra poder valer a pena, né? Fazer algumas camisetas. Hoje eu consigo... Tem estampa que eu posso pôr lá no site, ninguém nem comprar e tá tudo certo. Sim, porque não vai ser, só vai ser produzida, só vão gastar em material se foi comprada, né? Exatamente. E aí, como é uma impressão, não precisa de uma tela pra uma serigrafia, de uma tela pra qualquer tipo de coisa, você não precisa gastar nada antes, né? Então isso facilita de uma forma... Sim. Mas é isso. Também tem a qualidade. A primeira que eu comprei, primeira estampa que eu fiz do Agulhas, eu já lavei ela 500 vezes. Agora ela tá começando a ficar desgastada, porque é uma impressão. Mas é muito bom, né? Eu acho que isso dá uma facilidade para as pessoas poderem produzir estampas também, né? Com certeza. E assim, qualquer tecido, mesmo que não for impressão digital, qualquer tecido que comprar numa loja, se tu lavar muitas vezes, ele vai desbotar. Sim, com certeza. A não sei se ele for o fio tinto. Mas aí já é um outro nível. Tem que pensar, é pigmento, né? Pigmento vai sair, lavando, uma hora não vai sair todo, óbvio. Não, o próprio fio tinto, ele também vai desbotando com o tempo, né? Com o sol, às vezes não é nem com a lavagem, tu estendendo o sol desbota. Agora que a gente já falou um pouquinho da história, já falou um pouquinho sobre as técnicas que a gente tem de estamparia, vamos dar algumas dicas de como usar estampa, que eu acho que a maior dificuldade das pessoas é essa, né? E aí a gente já responde uma pergunta da nossa apoiadora Tereza, que mandou aqui a seguinte pergunta: dicas de combinação de cor ou combinação de estampas, como harmonizar? Aí a gente separou aqui algumas dicas para as pessoas, mas eu acho que na verdade só vai, hein, gente? Testa. Eu acho que, pra mim isso é uma coisa muito real. É testar e coloca as estampas, tá em dúvida, coloca em cima da mesa. Tô pensando em fazer com essa. Olhou, tá estranho? Vai trocando, vai fazendo. E às vezes até combinações muito estranhas ficam muito legais dependendo do teu estilo, assim. Sim, eu acho que também uma dica legal, tira uma foto às vezes. Às vezes no olhar, você não consegue enxergar tão bem. Tira uma foto e aí olha ali pelo celular a foto, que a foto parece que às vezes é diferente do nosso olhar, assim. Mas, ainda assim, uma dica bem interessante pra quem quer começar, assim, ainda, é listras. Mistura listras com estampa que dificilmente você vai errar. Listras petit pois e xadrez. É difícil dar errado. Você pode usar como base. E aí, a partir dela, você vai colocando aí as estampas. Eu acho que listra, bolinhas, né? O dots, petit pois, tem tantos nomes que a gente chama, só o pois. Traduzindo, são as bolinhas, os tecidos de bolinhas. As listras, as bolinhas e os xadrezes e essas coisas mais clássicas, assim, vão com praticamente tudo, né? Sim, fica difícil. Olha, é muito difícil de não combinar com alguma coisa. Eu sou muito fã, principalmente das bolinhas. Amo listras, mas é difícil achar aqui no Brasil. Tecido listrado, colorido. Tu consegue achar 2, 3 cores, ou 1, 2 tamanhos. Não tem uma variedade
dificuldade grande aqui no mercado brasileiro de tecido listrado. Uma pena, e xadrez também é difícil e às vezes acha que é caro. Então a gente acaba, querendo ou não, a maior variedade que a gente encontra aqui no nosso mercado é o de bolinhas, né? Até por isso que a gente usa tanto. Por favor, façam mais listras. Número 2, tenha atenção às proporções das peças, sabe? Uma coisa também importante com relação à estampa, e aí não é nem só combinar estampas, é usar as estampas, é o tamanho da peça que você tá fazendo com o tamanho da estampa, né? Isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes. Agora eu não tenho pego muita encomenda, mas na época que eu pegava, as clientes não têm muita noção do produto que elas estão comprando e do tamanho da estampa que tu tá oferecendo para elas. Exato. Porque eu, pelo menos assim, eu fotografo cada estampa que eu compro, eu fotografo com uma fita métrica junto e guardo no banco de fotos. Então, quando eu vou mandar uma cliente que quer fazer uma encomenda, eu mando aquele link com todas as estampas que eu tenho, onde ela consegue visualizar, mas elas não prestam atenção nisso da reguinha, né, que tá ali como guia. Sim. Ou às vezes elas não conseguem, não é nem que elas não prestam atenção, é difícil mesmo, é complicado visualizar. Não entendem, exato. Então, assim, quem tá fazendo a artesã, acho que também tem esse papel de falar pra cliente, olha, essa estampa que tu escolheu é linda, mas essa peça ou é muito pequena pra ela, então não vai aparecer a estampa, porque a estampa é muito grande, ou o contrário, então tipo, olha, Sim. tu tem certeza que tu quer fazer com essa estampa? Tu quer que eu te sugira talvez alguma outra, alguma parecida que eu tenho, alguma no mesmo estilo? Porque isso é uma coisa que faz toda a diferença na peça. Às vezes tem uns florais maravilhosos, são enormes, tu vai fazer uma carteira que é pequenininha, não dá pra colocar uma flor. Não, você não consegue enxergar a estampa, você perde totalmente a estampa, né? Você vai ter a combinação de cores, que ok às vezes, mas você perde totalmente a estampa, vira uma coisa abstrata. Então, isso eu acho que quando é artesã, a artesã consegue visualizar melhor, porque ela tá ali, ela sabe o tamanho da peça e ela conhece a estampa, porque ela já comprou, né? Uma dica legal também, eu acho, que em vez da régua, talvez é colocar... Tem gente que coloca, sei lá, uma moeda, uma caneta, uma coisa mais palpável no sentido de que as pessoas estão mais acostumadas a ver do que... Porque eu sei, se você falar pra mim, Fê, 5 centímetros, eu consigo imaginar quanto é que 5 centímetros, né? Mas é porque eu tô acostumada a trabalhar com medida todos os dias. Agora, se você fala pra uma pessoa, ela até sabe que são 5 centímetros, mas pede pra ela mostrar, ela vai errar, né? Quem não tá acostumado. Exato, e às vezes tem estampas que tem, tipo, várias das minhas estampas têm vários personagens. Então, tipo, eles só vão aparecer todos num pedaço, sei lá, de 20 centímetros, 25. Sim. Não vão aparecer, se eu cortar um pedacinho pequenininho, não vai aparecer o desenho inteiro. Então, tipo, eu sei disso. Exato. A minha cliente não sabe. Sim. Então, eu acho importante a artesã pensar nisso quando vai escolher as estampas da peça, assim, que ela vai usar. Qual que é o tamanho da peça e o que vai aparecer da minha estampa aqui. Sim, e quando você for combinar as estampas, tem isso também, né? Se você coloca a estampa muito grande junto com uma estampa muito pequenininha, às vezes dá um estranhamento. Então, se você conseguir botar uma proporção legal entre estampas, isso também ajuda, né? Eu acho que facilita na hora de você combinar. Às vezes, a estampa é uma coisa muito louca, porque não tem regra, né? Exato. Porque às vezes vai ficar lindo. Sim. Você colocar uma estampa enorme e juntar com outra que é super miudinha, e às vezes não vai ter nada a ver. Não tem, é treino, é testar. É testar mesmo, né? Mas eu acho que pra quem tá começando, tem medo ainda de misturar estampas, talvez tentar a mesma escala de estampa já é um bom começo, antes de você tentar ir mudando. Mas eu acho que não é que não dá pra misturar uma estampa grande com uma estampa miúda. Claro que dá. Dá tudo, gente. Eu sou a favor de tudo, assim. Misturar do jeito que quiser, na proporção que quiser. Mas eu acho que vai exigindo um tempo maior de, sei lá, mais experiência mesmo com isso, né? Ou às vezes você... Mais segurança até, Sim. né? Às vezes a gente tem muito medo e não precisa, gente. Mais do que perder um pouquinho de tecido, não... Exato. Não vai, vamos arriscar. Arriscar de vez em quando faz bem. Número 3. Harmonia entre cores. Escolha sempre cores comuns entre os desenhos. Isso também não é regra, né, gente? Porque aí tem as cores complementares, cores análogas, toda a história toda da teoria de cores que também vão ajudar. Mas se você tá com dificuldade, se você conseguir linkar sempre uma cor de uma estampa com uma cor da outra, também ajuda a harmonizar melhor, né? Total, e às vezes não é nem a cor principal da estampa. Eu sempre vou dar os exemplos das minhas. Sim, claro. Eu tenho várias estampas, o fundo dela é azul marinho, mas aí tem vários bichinhos e na roupa do bichinho tem um detalhe vermelho. Usa o vermelho. Isso. Tá, tem um azul celeste. Usa aquele azul, usa o verde que tá numa estrelinha. Exato. Usa os detalhes, não precisa ser, vou usar o azul, a estampa é azul. Eu olho a primeira cor que me aparece é azul. Então eu tenho que combinar só com o azul. Não, vai no detalhe, procura que outras cores estão ali naquela paleta daquela estampa. Eu digo que eu sou fiasquenta, né? Eu adoro usar as peças, quem acompanha meu trabalho conhece. Eu gosto de cores muito diferentes, contrastadas, e eu gosto de cor.
cor, pra resumir. Colorido, né? Assim, uma cor mais Exato, viva. eu gosto de colorido. Então eu sempre tento, se eu tô fazendo uma peça que é, por exemplo, do Pequeno Príncipe, que eu tenho uma estampa que é azul marinho, que ele tem detalhes em vermelho. Eu gosto de combinar com amarelo ou com vermelho bem chamativo, porque eu acho que fica lindo esse contraste entre as cores. Sim. Mas geralmente são cores que já estão na estampa, mas em detalhes menorzinhos. Assim. Mas eu acho que também é isso. Você já precisa também dominar um pouquinho essa teoria das cores, precisa dominar um pouquinho essas combinações pra ir misturando e fazer esse colorido às vezes ficar bom. Pra quem tem a dificuldade, talvez a cor mais a predominante também ajuda. É que assim, é aquela coisa de não dar errado. Isso não tem como dar errado. Mas se elas forem outras cores que já tiverem dentro da estampa também, não vai dar erro. É muito difícil ficar ruim. Então, tá com medo, usa cores que já estão na estampa. Não precisa ser a cor principal, mas usa cores que já estão na estampa. Exato. Já tá um pouquinho mais seguro, já conhece um pouco melhor, começa a arriscar fora daquilo que já tá no teu tecido principal. Daí acho que já rola super bem. Bom, número 4. Inclua um tecido liso na sua combinação. Então, um tecido de cor sólida ajuda a criar um padrão mais harmônico pra combinar as estampas, inclusive. Então, tipo, muitas estampas que às vezes elas não vão ficar muito bem uma do lado da outra, se você colocar uma cor lisa ali no meio, pronto, resolve o problema, né? E temos um tecido aí que é um coringa nesse tipo de situação, que é o jeans. Tu mistura com floral, fica lindo. Tu mistura com xadrez, fica lindo. Tu mistura com petit pot, fica lindo. Se misturar com xadrez e com floral, vai ficar lindo. Eu acho que tem as cores básicas, né? O cinza também é uma cor super básica, que fica ótimo. O marrom fica maravilhoso. Eu não sou muito fã de marrom, pra ser bem sincera. Eu adoro, principalmente agora, hoje em dia, tá muito forte no nosso mercado também os sintéticos. Sim. Então, aqueles que imitam couro ficam super bonitos, assim, com estampas de algodão, tipo, enfim, fica... Eu sou fã do marrom, não fale mal do então eu não sou fã do marrom, mas é isso, é questão pessoal mesmo, né? Isso não quer dizer que não possa ficar harmônico. Mas, por exemplo, eu gosto já mais do cinza, do azul marinho. Azul marinho é uma cor super neutra, não é porque é azul que não é neutro. Sim, porque total. ele é um azul marinho, tô falando do azul celeste. Né, eu acho que o branco sempre resolve vidas. O cinza teve uma época que era só cinza, né? Era cinza com alguma outra coisa. Eu amo cinza. Eu amo também, eu adoro. Cinza, preto, branco e azul marinho, pra mim, eu acho que são os básicos. E se a gente for pra esse lado do marrom, eu prefiro já um dos mais bege, cru. Marrom mesmo, eu tenho um pouco de medo de ficar com uma cor de bosta, sabe? Número 5. Faça um mix de estampas clássicas. Na dúvida, vai no clássico. Tá com medo? Vai no petit pois. Listra, a gente já falou, né? Listra, xadrez, bolinha, sei lá. E tem um que é clássico, que é um tecido que a Chanel usa muito, que eu não sei falar porque é francês. Sim. Pé de poli, sei lá como é que fala o nome. Pé de galinha. Não sei como é. Não sei falar também. Exatamente. Também não sabemos falar o nome. Pide, pule, pire, blá, blá, blá. Não sabemos. Esse aí é um clássico também. Que é quase um xadrez, né? Eu adoro, exatamente, vai com tudo. E número 6, você pode destacar apenas uma das estampas, né? Então você pode pôr até algumas outras estampas, mas destaca uma só, coloca mais dela e aí você põe umas outras mais, que aí também fica um pouco mais fácil de não errar, né? Quando pensar em proporção da quantidade de estampa que vai, eu acho que também é uma boa dica, né? É verdade. E aí, eu peguei aqui as estampas mais famosas do mundo. Segundo o site aí, tá, gente? Porque eu achei vários sites, enfim. Mas aí eu vou fazer agora uma brincadeira. Vai, Fê, você vai tentar que adivinhar. Não, primeiro me manda pra copiar. Que eu vou... Não, eu não pus na pauta de propósito esse pedaço. Mas que sem vergonha. Pra você tentar adivinhar quais são as 7 estampas mais famosas do mundo em ordem, hein? Vamos lá, primeira. Jesus. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é xadrez. Errou! Qualquer, pra me dizer, pelo menos qualquer. São as bolinhas, gente. Poá. Tu vê, eu achei que Poá, por ser mais moderno, assim, por ser uma produção mais moderna, não fosse tão... não entrasse em primeiro. Pois é, eu não sei, né, qual o critério que as pessoas estão levando aí. Peguei aí, achei que ia ser divertido a gente falar disso. Não, eu sou fã, adoro, tá tudo bem. Não tô chateada, não. Tamo certa, então, né? Número 2. E aí? Agora vai ser o xadrez, não... Errou!
Vamos lá, eu vou falar. Na verdade, é aquele floral bem miudinho, que na verdade ele tem um nome, né? Chama Liberty. Ah, pra mim Liberty era o nome da loja. Isso! Eles chamam, né, de Liberty por conta da loja, que foi pioneira nessa padronagem, que foi inaugurada em 1861 no Reino Unido. Eu achava que não era a estampa ali. Não existia uma estampa chamada Liberty. Pra mim, Liberty era o nome da loja. Pois é, eu também, mas parece que as pessoas chamam de Liberty, tipo Bombril, sabe? Aham. Virou nome do negócio. Bom, mas de qualquer forma são as florzinhas miudinhas. Essa eu não gosto tanto. Eu vou continuar chutando xadrez até a 7ª. Uma hora eu vou... Uma hora você vai acertar com certeza. Uma hora eu vou... Número 3. Xadrez, não... Ah, Yeah! Acertou! finalmente. Gente, eu acho que eu nem sei nome de 7 estampas pra ir até o final do jogo. Porque já foi, né? As que você conhecia agora. Número 4, vai lá. Pidipule? Não! Oncinha! Oncinha! Gente. Oncinha! Gente, eu não gosto. Eu vou ser bem sincera. Ai, gente. Eu não gosto. Teve uma época que era só o que vendia. Era só Pois é. oncinha. Meu Deus, a oncinha com pink. Era só o que tinha. Pois é. Eu não aguentava mais costurar tecido de oncinha. Eu nunca gostei muito de tecido, esse animal print, né? Animal print. Eu, assim, até gosto, por exemplo, o de zebra, acho legal, mas é porque é quase uma listra preta e branca, né? Na realidade, assim, eu teve uma época que eu odiava. Pra roupa, eu nunca gostei. Pra produto, não era meu estilo, mas eu vendia muito bem. Então, nesse sentido, eu adorava, né? Porque, né, pagava os boletos, então tava ótimo. Claro. E hoje em dia, eu tenho, pra não me dizer, eu tenho uma blusa de oncinha, que eu acho ela linda. Olha aí! Mas ela é total hipster, assim. Porém, eu acho que dá pra combinar muito bem. Eu respeito as pessoas que gostam, mas eu não gosto. Bom, vamos lá. Número 5. Ai, Jesus. O que vai ser agora? Essa vai ser difícil. Não, essa é difícil. Nem eu sabia. Essa é difícil. Não, então já disse aí. Na verdade, é uma estampa que chama Paisley. Ah, essa eu não conheço. Não, você vai conhecer, sim. Ela é famosa por ilustrar as bandanas. Ela é tipo uma forma de gota, sabe? Como se fosse uma mandala, uma coisa meio... Pra mim, aquela estampa era estampa bandana. Essa estampa aí, estampa bandana. Mas esse é o nome da estampa e a nossa estampa é número 5. Estampa número 6. Já falou dela, hein? Vamos lá. Meu Deus. Se a gente já falou dela, é listra. Não! Errou! É o pé de galinha. Ah, agora ele chegou. Agora que eu não chutei ele chegou. Exato. Ele foi eternizada pela Coco Chanel na época de 1920. Ela faz muito sucesso no inverno, normalmente, né? Porque ela é preto e branco. Hoje em dia você tem até de outras cores, mas esse nome francês que eu não sei pronunciar significa pé de galinha devido ao formato dos fios que são entrelaçados e formam um xadrez pequenininho que até parece um pezinho de galinha mesmo. Né? Tem uma fábrica aqui no Brasil que fez uma coleção, acho que com mais de 30 cores dessa estampa. Olha só. Faz pouco tempo, é bem legal. Infelizmente não tenho ela. Se quiserem me mandar, viu? Pessoal que estiver escutando aí, eu tô aceitando. Gosto muito. É muito legal, eu gosto dessa também estampa. gosto. Ela lembra um xadrez, mas ela tem esse formatinho aí meio diferente. E a número 7? Ah, meu Deus do céu, eu chutaria uma telacê, mas uma telacê não é estampa, né? Não é estampa. Não sei, floral em geral? Não, ó, não falamos dessa, mas é uma estampa realmente que fez e está fazendo ainda muito sucesso, acho que não vai acabar nunca, que é o tal do chevron, ou chevron, eu não sei. Ah, também nunca, não sei. Eu falo chevron, mas não sei também. Eu falo chevron também, mas eu acho que tá errado. Não sabemos. Enfim, é o famoso zigue-zague. Nossa, eu não acertei nenhuma. Eu falei que ia ser uma vergonha. Nossa, não ganhou prêmio. Eu nem tinha prêmio, mas como ela não acertou... Bom, agora a gente recebeu algumas perguntas dos nossos queridos apoiadores. Vamos lá. Apoia que a gente responde. A Juliana Lima, primeiro ela falou que te adora, ficou super feliz que era você. E aí ela falou o seguinte: como pensar numa coleção pro nosso trabalho artesanal? Como é o início desse processo criativo? Eu não trabalho com coleção, né? Eu sou a maluca do tecido, então eu não consigo. Até porque hoje em dia eu não trabalho muito com muita peça. Mas eu acho que pra galera que tá querendo fazer, vou fazer a coleção verão, vou fazer a coleção inverno, seguir, né? Eu acho que é muito importante que vocês já tiveram um episódio sobre tendências, não teve, Fê? Sim, tivemos sim. Então a primeira coisa, vai lá escutar o episódio. Boa! Que a Fê já gravou. Porque a gente tá sempre atrasado, né? Quando chega o tecido pra nós, na realidade ele já foi usado, acho que pra 1 ano. Quando chega num verão aqui pra nós, provavelmente ele já foi tendência no verão passado na Europa. Exato. Então a primeira coisa que eu faria é dar uma pesquisada no que rolou no verão passado. Como a gente tem que trabalhar com os tecidos prontos, né? A gente não tá trabalhando, a gente não tá pensando
em como criar uma coleção de tecidos, de estampas, como a gente tá pensando em criar com o que a gente tá achando no mercado, então a gente tem essa possibilidade de ver o que outras pessoas já fizeram. Isso ajuda. E eu acho muito importante ter a identidade do trabalho da pessoa. Então, tipo, eu, Fernanda, tenho uma identidade que as minhas peças são muito coloridas. O que dentro da identidade do meu trabalho faz sentido? Ótimo. Então, tipo, acho que a primeira coisa que ela tem que se perguntar é, tá, dentro do material que eu tenho aqui, o que faz sentido pra mim e pra minha marca, tá? Também não, se a tendência for usar mostarda com verde e limão e não tiver nada a ver com o que eu... Com o que você faz, né? Não usa. Azar. Não faz sentido pra ti. Exato. Mas eu acho que a primeira coisa é pesquisar, ver do que dessa pesquisa se tira e que faz sentido pra marca, né? De quem tá trabalhando, de quem tá pensando. E a partir daí, sim, criar a coleção. Agora, uma dúvida, Fê, por que você não faz coleções? Tem algum motivo, assim? Você não gosta? Ou você acha as coisas vão surgindo na sua cabeça? Como é que é? Porque as coisas vão surgindo na minha cabeça. Eu sei como é isso, por isso que eu perguntei. Na verdade, sim, como eu contei pra vocês lá no começo, eu não trabalho só com isso, né? O meu trabalho das 9 até as 7 da noite é como publicitária, eu tenho que ir pra uma firma, bater meu pontinho e, né, não pensar em nada relacionado ao mundo, nosso mundinho do artesanato. Então, tipo, eu tenho pouco tempo, na realidade, pra pensar estampa, e o processo de produção de estampas, como eu trabalho pra Ponto X, que é a loja que produz e vende meus tecidos, eles também não têm uma capacidade que uma fábrica tem. Uma fabricante como o seu Fernando tem, que distribui os tecidos para lojas do Brasil inteiro. Sim. Então, eles também, eu tenho que pensar que o que vai vender mais para Ponto X, que é o meu cliente. Então eu não tenho como produzir. E o tecido digital, querendo ou não, é um tecido caro. Não é um petit pois que eu vou lá e vou imprimir um tecido. Já tenho a base pink, eu só vou imprimir as bolinhas, que é muito mais barato. A gente consegue comprar petit pois por R$15, R$14. Sim. O tecido digital não, o tecido digital já começa em R$27, R$30 um metro. Então são tecidos caros. Então não tem como fazer um tecido de bichinhos e daí eu pensar num petit pois, daí eu pensar num xadrez, daí eu pensar num listrinhas. Porque vai ficar muito caro. As bolinhas, por exemplo, você já tem em outros lugares, né? Porque raio que eu vou fazer uma bolinha azul se tem bolinha azul de outra marca, né? Então, o que eu tenho feito mais é, tipo, agora, por exemplo, eu tenho a coleção dos docinhos, que eu lancei faz pouco tempo. Então, eu lancei as niqueleiras, os porta-moedas, que fiz de docinhos e fiz de frutinhas. Agora, a gente tá estudando pra fazer os babadores, que são outras peças que geralmente eu faço. A gente também já tá fazer a amostra das estampas, a estampa corrida desse mesmo tema. Então, nesse sentido, vai ter uma coleção. Mas não vai ser como uma coleção que vocês veem da Fabricarte, por exemplo, que lança o floral. Ele lança aquele mesmo floral pequeno, floral miúdo, o petit pois pra combinar com aquele floral. Sim. 2, 3, não são 8 estampas com o mesmo padrão cromático. Até porque a Ponto X não teria como mandar produzir todas essas estampas pra quem vender essas coleções inteiras. E nem espaço. Imagina, né? A gente tem que pensar financeiramente também, que cada rolo... Sim. Não dá pra mandar produzir 3 metros de uma estampa, né? É uma quantidade, então eu acabo tendo que focar no que é mais vendável. Justo. E daí pensar, com isso as pessoas usando um petit pois, usando um listrado que já existe na loja, que já tem no mercado, eles vão conseguir se virar. Entendi. E daí vou pra outro desenho. Próxima pergunta. A Tatiana Mota perguntou o seguinte: como foi que começou a sua parceria com a Ponto X Tecidos e se você tem interesse em vender em outros lugares? Eu mandei um e-mail, gente, bem na cara do... Sim, a gente já sabe, inclusive, se você ouvir o episódio de parcerias... Vocês já estão sabendo. Eu já desenhava, já tinha começado a fazer algumas estampas, porque eu sou maníaca por tecido como qualquer uma das artesãs que tá me escutando. Que eu comecei a desenhar tecidos porque eu sou louca do tecido. Eu amo muito e eu queria estampas diferentes e não encontrava, ou encontrava era muito caro porque eram importadas. Então eu fiz alguns desenhos e comecei a disponibilizar no Panólatras, que acho que aqui todo mundo conhece também, né? Sim, sim. Só que na época o Panólatras não imprimia em tecido 100% algodão, e quando começou a imprimir tecido 100% algodão, era muito caro. Muito caro, eu lembro disso. Os R$150 o metro, alguma coisa desse tipo. Então era inviável, não tinha como. E com poliéster, quando tu coloca no ferro, o tecido encolhia. Então não tava cumprindo o que eu precisava, assim. Então eu peguei bem na cara dura, peguei umas 3, 4 estampas e mandei e-mail para várias lojas, para várias fábricas, inclusive pro seu Fernando. Ô, seu Fernando. Ô, seu Fernando. Tá escutando aí? Ô, seu Fernando. E o pessoal da Ponto X me respondeu muito empolgado, porque eu dei sorte que foi justamente no momento que aconteceu aquilo que eu tinha falado antes, que as fábricas estavam olhando pro mercado nacional com um pouquinho mais de interesse, porque elas não estavam conseguindo vender pra fora. Daí foi a Ponto X e falou, olha, a gente tem com quem produzir, a gente se interessou, vamos fazer um teste, vamos ver se rola. E rolou. Tanto que hoje em dia, se vocês forem lá no site deles olharem, eu tenho um monte de estampa lá com eles, fora as que já saíram, né? Porque são 5 anos, então tem estampa que
já caiu fora para dar espaço para as novas. Mas quem produz, eu só faço os desenhos e mando para eles. Quem faz toda a parte da produção, da venda, do contato com a fábrica, são eles. Então, tipo, se eu tenho interesse em vender para outros lugares, no momento, não. Tipo, eu tenho interesse em continuar trabalhando meu trabalho com eles, até porque foi eles que me abraçaram nesse... Te deram essa oportunidade, Exato, né? Me abraçaram nesse começo. Eles são muito legais comigo, foi uma parceria que deu muito certo. Eles são muito gente fina comigo. Por enquanto, não tem interesse, não. Assim, eu até tô conversando com uma outra empresa, mas daí é outro ramo, é outro tipo de material. Tecido, tricô, linho de 100% algodão. No momento, é só com eles. Bom, a gente tem agora a Juliana Guzmão, perguntou o seguinte: como você produz as estampas? Primeiro você pensa nelas no papel, depois você digitaliza? Como você faz? Eu geralmente vou primeiro pro computador. Eu nem sei desenhar na mão livre. Eu desenho muito pouco, assim, muito mal. Quando eu preciso, eu dou uma rascunhada. Mas o normal como eu já trabalho com Illustrator e faço direção de arte há muitos anos, então eu já tenho uma intimidade, digamos assim, com os programas digitais maior do que eu tenho com papel e caneta. Então eu geralmente já vou pro Illustrator. Raramente eu dou uma rafiada na mão e daí fotografo mesmo, né? E levo pro Illustrator. Mas daí é mais quando eu preciso, eu quero um bichinho, alguma coisa numa posição que eu não tô conseguindo pensar direto no digital. Daí eu desenho na mão pra ter como guia de posição mesmo. Mas os detalhes eu faço direto no programa. Entendi. Eu sou muito mais do papel e do lápis, sabe? Eu queria ser. Sempre fui. Mesmo com a arquitetura mesmo, que é um negócio bem geométrico, né? E faria até mais sentido, às vezes, já ir direto pro computador. Eu prefiro pensar mais na mão ali. Depois que eu conseguir botar no papel, aí eu falo, beleza, entendi o que eu quero fazer. Aí eu vou lá pro computador e consigo produzir. Realmente, papel e lápis, pra mim, faz super sentido, assim, depois de digitalizar. Sabe que eu queria testar tablet e caneta. Caneta digital. Mas tem que ser fina, né? Mas caríssima, não tá Eu comprei a mais baratinha, a mesinha, não é nem o tablet, aquela mesinha com caneta, pra poder, inclusive, fazer as estampas das camisetas, que eu tava querendo umas formas mais orgânicas, que é mais difícil de fazer no computador, né? É difícil, é muito difícil. Tanto que vocês forem olhar minhas estampas, elas não têm muita forma orgânica. Elas geralmente são bem geométricas, bem simétricasinhas. Exato. Que é o que é mais fácil fazer no computador, exatamente. É muito difícil fazer. E aí eu comprei, tô adorando, mesmo ela sendo a mais barata, a mais simples, ela já tá me ajudando pra caramba a pelo menos fazer essas formas mais orgânicas, depois aí no computador eu vou arrumando, entendeu? Sim. Tem um delayzinho, não é aquela coisa maravilhosa, porque eu comprei a mais barata que tinha. Sim. Mas ajuda. Não, eu fui olhar, pra criança ingênua, né? Fui olhar, vou olhar o custo de um iPad. E daí eu descobri que a caneta compra separado, que custa R$1.000, só a caneta. E daí não deu pra brincar por enquanto. Não, deixa pra lá, né? Mas olha, eu acho que é uma boa dica essa que eu comprei. Eu paguei R$200. Nossa, que beleza. A mesinha, eu já consegui fazer uma estampa até que tá até no site já com a caneta. É claro que depois você tem que ir ajustando, né? Sim. E aí agora tem uma pergunta minha, né? Eu adoro as suas estampas, eu acho elas super fofas e tal, mas elas são sempre voltadas pro público infantil. Como é que é? Foi uma escolha sua, tipo, de fazer esses desenhos fofos? Tipo, eu gosto de desenhos fofos e vou fazer? Ou você acha que tem alguma coisa comercial mesmo? É o que vende e tudo mais? As duas coisas. Na realidade, eu não tenho... Eu sei que é errado, mas eu não tenho uma pauta, assim, de produção de estampas, assim. Eu vou fazendo conforme eu vou tendo tempo e conforme o tema que me dá na telha. Bem na cabeça. Isso é o bom da Ponto X, assim. Eles me deixam livre pra... Eles não me briefam. Eu que, tipo, faço o que eu bem entender, mando pra eles. Se eles gostarem, eles produzem. Se eles não gostarem, eles não produzem. Então, acabou que o meu trabalho foi naturalmente indo pro lado mais infantil, porque eram as peças que eu mais fazia, assim, por encomenda e tudo mais. Acabei ficando mais reconhecida nesse ambiente também, né? Acabou se criando mais demanda para essas peças também. Mas eu gosto muito de estampa adulta, mas eu também tenho mais dificuldade para fazer estampa adulta. Eu acho mais complicado para fazer estampa adulta. Porque eu acho mais difícil ser criativa quando é um estampa para adulto. Para criança, você pode fazer sobre estampa para qualquer coisa. Fica legal. Para adulto é muito mais difícil, por incrível que pareça. Então, tipo, quando eu vejo, por exemplo, as estampas da Farm, as estampas da Antiques, nossa, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não tenho capacidade. Eu sei que não... Entendi. Eu adoro, por exemplo, esses tecidos
mais fofinhos e tal. Aliás, eu tenho um monte, só que é isso, eu não produzo tanto mais pra criança. E aí, às vezes, eu acabo comprando tecido porque eu acho fofo, e aí ele fica aqui parado, porque você não usa, né? Porque você pode até... Eu não acho que isso peça ele de você usar em outros... em peças mais adultas. Eu acho que nem devia ter tanto essa separação, mas é mais difícil mesmo, né? Eu mesma tenho coisas... Eu comprei esses dias uma fronha pra mim e pro meu marido de dinossauros. E, tipo, tudo bem. Porque eu gosto, entendeu? Mas não... É mais difícil, né? Quando você vai produzir. Então, às vezes, eu fico pensando... estampas mais geométricas, talvez até menos figurativas, umas coisas um pouco mais abstratas. Não tem. É difícil, né? É difícil. Não tem. E eu sinto falta, às vezes, até pra você poder misturar com essas fofinhas. É que também tem um lance que no tecido digital, o tecido digital vale a pena quando são estampas muito coloridas. Ah, entendi. Por custo de impressão. Porque começa a ter menos cores, faz mais sentido imprimir no rotativo. Entendi. Que daí fica mais barato, o tecido fica mais barato. Então, e geralmente estampas adultas são estampas mais sóbrias também, né? Tipo, ou pelo menos com menos cores. Então, tipo, as de adulto que eu vejo que são muito coloridas são essas mais mandalas, essas mais geométricas mesmo, mas bem coloridas. E querendo ou não, como o meu tecido é mais voltado pra estamparia digital, então eu me aproprio do que eu posso usar. Assim. Mas você tem vontade, por exemplo, de fazer... Você tem vontade de fazer outros tipos de estampas ou você tá bem feliz com os fofinhos? Não, eu tenho vontade. O artesão nunca tá feliz com... Ok, perguntei super errado, né? Eu já sabia a resposta. A gente nunca tá satisfeito, gente. Sempre quer estar inventando alguma coisa. Não, eu tenho vontade, sim. Mas acho que falta ainda... Eu até tentei. Tem algumas estampas que eu foquei mais, tipo... Tem uma de pizza que eu fiz, que já foi pensando mais numa peça que eu queria fazer pra mim. Sim. Por exemplo, não era nem... Que pode ser usada pro público infantil, mas também já dá pra ser usada pra um público adulto tranquilo. Sim. Tem algumas que eu já tô levemente indo um pouquinho mais pra essa linha. Assim. Essa coisa meio nerd, até meio geek, né? E tem coisas que não podem ser usadas também. Esse é o problema. Ah, sim. Tem até... Vamos falar de direitos autorais em algum momento novamente. Mas o que eu disse, tipo, por exemplo, sei lá, a pizza, uma coisa meio geek, meio nerd, ok. Teve muita estampa eu fiz estampa de ovo frito, estampa de umas coisas mais, né, mais neutras. Isso. Mas as coisas que os adultos gostam, assim, que esse universo, tipo, de games, de seriados, seriam coisas que daria pra fazer estampas muito legais, que eu sei que eu conseguiria fazer estampas muito legais, mas que eu não posso. Sim, por conta de direitos então, autorais. Também tem essa limitação, não dá. Sim. Só posso trabalhar com o que já for domínio público ou que não pertence a ninguém. Tipo, eu não posso, então realmente fica limitado. Que é o caso, inclusive, do Pequeno Príncipe, né? Que eu vi que você já fez estampa e tal. Inclusive, essa estampa não ia nem sair no começo, porque a gente tinha entendido que era domínio, depois a gente entendeu que não era domínio, e depois o advogado da Ponto falou, não, pode fazer. Ah, legal. Mas tem coisas que não rola, né? Sim. Então, inclusive eu vejo marcas e outros designers de estampas fazendo e não pode. Sim, gente. Pelo amor, né? E, tipo, não é nem porque querem fazer, quem sou eu, né? Pra dizer, não faça. Eu só fico, eu não ia dormir de noite, tá ligado? Exatamente, eu também não. Não, se alguém batesse na porta, eu já ia falar, meu Deus, estão vindo pra mim. Por exemplo, uma coisa que ninguém sabe é que eu já fiz estampa da Frida e não pode. Porque a Frida tem imagem, a família dela tem direito sobre a imagem dela. Eu acho que tá certo, eu acho que não pode. A gente tem que ir por esses outros caminhos. Então, sei lá, se você quer ir pra um universo geek, que é isso, vai fazer uma estampa de donuts, vai fazer uma estampa de dados, vai fazer uma estampa de, né, umas coisas que você sabe que não é de nenhum filme, nenhuma série, que tem aí algum direito sobre ele, e ainda assim você consegue ir. É um pouco mais difícil, né, realmente, você vai ter que... É mais difícil. Precisa de uma criatividade um pouco maior, mas ainda assim é possível, Não, é possível, né? Mas ainda não me arrisquei tanto nessa, porque eu acabo querendo ou não, quando eu vejo, eu já tô criando estampa pra criança de novo. Sim, é pra um lado que eu quero ir, sim, que eu acho bem legal. Bom, e dicas do que eu vi, ver, ler. E aí, Fê, o que você tem visto agora que a gente tá nessa quarentena maravilhosa? Apesar que você tem um neném, né, em casa. Eu ia falar, eu tô mais pra sugerir a nova temporada do Patrulha Canina, uns clipes novos do Mundo Bita. Pode ser uma boa dica pra alguma mãe aí que tá precisando. Tá difícil. Patrulha Canina, criançada adora, né? Meu Deus, eu acho um saco, mas ele ama enlouquecidamente. Ele não quer ver mais nada, a gente
gente já sabe, decorei todas as falas, mas enfim, né? Quantos anos ele tem, Fê? 2,5. A minha filhada tem 3 e também. Ela veio dormir aqui um dia e, a gente só assistiu Patrulha Canina. Aham, eles são enlouquecidos. Não sei como. Que não seja Patrulha Canina. Conta aí o que você tá vendo. Então, é velho, mas nós começamos a ver faz pouco tempo o Mad Men, tô amando, ainda mais que eu e meu marido somos publicitários, então a gente fica, nossa, já assisti tal agência, olha ali, os caras dão, tipo, eles dão muita referência de agência real, né, do mercado da época que ainda existe, então a gente fica meio procurando as referências do que eles mostram e tal. E entrou na temporada nova do Brooklyn Nine-Nine também, que é uma besterol, mas é muito engraçado, eu adoro. Maravilhoso! Acho genial. E eu tô indo bem devagarinho, mas tô vendo o Inacreditável também. Que eu tô achando bom, tô no começo também, mas tô achando bacana. O Brooklyn, eu amo, já dei essa dica aqui no podcast. E no podcast passado, eu falei sobre um outro que tem na Amazon, que chama Psyche. Que é nesse estilo? É muito parecido com Brooklyn. Pra quem curte Brooklyn Nine-Nine, é uma comédia muito parecida. E a gente tá ainda assistindo, que são 8 temporadas, sei lá, temporada pra caramba. Então vale a pena também. Vou reforçar aqui minha indicação pra quem curte Brooklyn. Eu acho ele um seriado muito bom pra te ver antes de dormir, assim. Pra te dormir feliz, assim. Dar uma risadinha, ok. Exato. Pra não dormir com aquele negócio pesado, série de terror. Então, ver 20 minutinhos ali, dá umas risadas e vai dormir feliz. Tem dia que eu gosto de ver justamente essas coisas que eu não preciso pensar muito, sabe? E as piadas são boas, eu adoro. Então esse Psyche você vai gostar. Tem na Amazon Prime. Vou procurar. Procure. Sabe o que eu assisti esses dias? Eu, assim, matei numa só uma série documental do Netflix. Tem 8 episódios de 30 a 40 minutos, chama 100 Humanos. Esse eu acho que eu já vi na telinha ali, mas não cheguei a clicar pra ver, é bom? É super interessante, porque, na verdade, eles pegaram 100 voluntários, 100 pessoas de idades diferentes, gêneros diferentes, assim, e eles fizeram vários experimentos. Então, são vários testes que, na verdade, se a gente for ver cientificamente falando, não são muito bons, porque não é assim que você faz, né? Um teste. Sim, não é bem assim que funciona. Mas é muito interessante que eles fazem testes de, sei lá, teve um sobre idade, que era, tipo, qual é a melhor idade. Então, tipo, eles pegaram grupos da galera de 20 anos, 30, 40, 50 e 60 a mais. E aí fizeram vários testes, desde teste de memória até teste de agilidade, teste de, sei lá, raciocínio. E é super interessante porque você fala, nossa, não sei quem vai ganhar, e na verdade você descobre umas coisas totalmente diferentes, assim. É verdade. Um outro também que eu acho que tem a ver com o tema que a gente falou hoje sobre estampas é o Next in Fashion também, que também é da Netflix, que é maravilhoso. Sim. Pra quem gosta de moda, tecido, costura, acho que vale muito ver. Eu acho que eu já falei também dele, que logo que saiu eu assisti, assim, tudo numa vez só, que é reality show, né? Eu não sou muito fã de reality show, pra ser bem sincera, porque eu odeio quando as pessoas saem. Eu já disse isso. Eu não assisto essa parte. Mas eu gosto muito de reality show e esses de moda são os melhores, realmente, esse é ótimo. Pra ler, como eu disse, tá meio complicado no momento, nós estamos lendo nada além de historinhas infantis, mas um livro que é, né, um livro que tá muito, nós estamos, caso as pessoas não estejam nos ouvindo agora, a gente tá em período de quarentena, e um livro que me marcou muito e que eu acho que tem muito a ver sobre o que a gente tá passando agora, é um ensaio sobre a cegueira, do Saramago, e depois ele também teve um ensaio sobre a lucidez, que é como se fosse uma continuação, mas não é uma continuação do ensaio sobre a cegueira. Então, se você não leu, pelo amor de Deus, leia. É pesado, é forte, mas o cara é gênio, então não tem como passar por essa encarnação sem ler. É muito bom. Eu não li o livro, mas eu vi o filme. Nossa, o livro é genial, é maravilhoso. E o filme já me deixou, assim, pesadaço. É maravilhoso, mas é super pesado, né? É pesado. Não é uma leitura fácil, mas... Mas vale, né? Eu acho que quem quiser aí... Não, tem que ler. Não tem não querer. Não é quem quiser. Tem que ler esse negócio aí. Tu também, Fê. Bom, e os recados, comentários, mensagens que eu recebi das pessoas? A Tamires, da Scrapbook by Tami, mandou uma mensagem pra mim falando sobre o episódio ainda do YouTube com Átila. Ela falou o seguinte: Fê, tô ouvindo o podcast. A Madu criou o canal dela quando ela namorava o Felipe Neto. Então, no começo, o canal dela deu um boom porque as pessoas queriam ver quem era a tal namorada dele. Não tira o mérito dela de ser criativa, mas a divulgação no começo é muito importante. Beijos.
Eu não tinha ideia de que essa Madu era namorada do Felipe Neto, você conhece? Não faço a menor ideia também. Mal e mal conheço Felipe Neto, eu sei quem é. É. Assim. Sei que é rico para um caramba. Exatamente. Quando a gente foi fazer o episódio de YouTube, eu fui pesquisar, e aí eu fui pesquisando essas pessoas que tinham muitos seguidores, e eu falei, nossa, e ela fala bastante de tutorial e tal. Que interessante, mas não sabia que ela era namorada do Felipe Neto. Tá aí. Menor ideia. Mas ó, eu acho que vou ter que separar e arrumar um namorado famoso, então, pra bombar o... Pois é, pra ver se bomba algum YouTube aqui, porque tá difícil. Tá difícil. Obrigada, Tamires. Informação muito importante. Tia Coruja Lembranças mandou uma mensagem aqui. Terminei o podcast agora e posso falar. Me ajudou não só no artesanato, mas também no home da minha área também. Ela é agente de viagens. Obrigada, vocês fizeram o Juntas Somos Mais Fortes valer muito mais. Obrigada, querida. O último episódio sobre home office, eu acho que ajudou bastante gente, eu espero. Deve ter. Tá todo mundo nessa agora. Pois é, porque às vezes a gente, né, é que você não, que você trabalha numa agência, né, Fê? Sim. Mas você faz bastante home office? Como é que é? Não, na agência, quando não estamos em Quarentena. pandemia, quando nós estamos com uma pandemia, não, a gente não faz nunca, na realidade. Até por maquinários, rede, não tem muito, assim. Imagino, é. É porque a gente que trabalha já com artesanato, ou eu mesma, quando eu tava, mesmo com arquitetura, eu já trabalhei bastante tempo em casa, pra gente já é tão normal trabalhar em casa, né, que eu falei, vamos dar umas dicas aí pra galera que tá agora, e tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar em casa, então demos aí algumas dicas pras pessoas, espero que tenha ajudado. Se você não ouviu, volta lá e ouve o episódio anterior com a Bru Scopel, que a gente falou sobre trabalhar de casa. Última mensagem aqui da Feltros dos Sonhos. Muitas vezes eu dependo da encomenda, preciso buscar algum material ou embalagem no centro, porque o básico eu já tenho, mas às vezes preciso de algo fora do convencional. Sem falar das vendas pelo Elo7 que preciso enviar pelos correios. Tendo em vista o atual cenário, vou precisar fechar a minha loja no Elo7 temporariamente e pegar encomendas só de coisas que eu tenho material em casa. Queria saber se você tem alguma dica pra nós artesãs continuar vendendo mesmo sem poder sair de casa. Cara, eu acho que assim, tem que aproveitar o que você tem em casa, produzir sim. Os correios, se eu não me engano, eles estão funcionando de um jeito especial, né? Mas tentar também contar com a compreensão das pessoas, né? É o que eu ia falar, acho que o melhor jeito, na realidade, é conversar com o cliente, né? Porque se nós estamos passando por isso, o cliente também tá. Exato, exatamente. Então, o cliente também tem a compreensão que é uma coisa que que foge do nosso controle, né? Então, acho que vale a pena falar, olha, eu quero pegar sua encomenda, quero te atender, mas eu não tenho previsão de quando eu vou poder conseguir colocar no correio, tenho a possibilidade de esperar. Porque às vezes a pessoa quer tanto aquele produto artesanal feito pelo artesão que ela gostou, que ela não se importa, assim, contanto que a encomenda dela esteja certinha, que vá um dia chegar, tá tudo beleza. Exato. E eu acho que, inclusive, é uma boa hora pra aproveitar e começar a fazer produto pronto entrega também, né? Com certeza. Talvez pegar aqueles materiais que você já tem na sua casa e começar a produzir e colocar eles pra vender com entrega assim que possível, né? Se todo mundo apoiar, ficar em casa, todo mundo fizer tudo direitinho, logo a gente vai poder sair. Nem que seja só pra ir ao correio mesmo, ainda acho que vai demorar pra voltar ao normal a vida, mas... Com certeza. Essa coisa de ir até o correio levar encomenda, espero eu que logo mais a gente possa fazer. Então, acho que é produzir agora com o que você tem em casa e contar com a compreensão das pessoas, né? Eu acho que sempre tem que esclarecer muito pro cliente o que tá acontecendo, quando que você vai conseguir enviar. No caso, a gente não tem nem previsão, né? Não tem nem ideia, mas acho que tem que estar sabendo disso. E se ele concordar, beleza, não tem nem o que pensar. Porque agora também é hora de colocar as nossas apostilas em prática, né? Todo artesão tem 1000 tutoriais e apostilas e projetos grátis que ele pegou e foi catando no decorrer dos anos e que não consegue fazer porque não tem tempo. Então agora é hora de executar e ter produto novo também, né? Pra quando voltar. Exato! Aproveita o que você já tem, é isso. Pega essas apostilas que você comprou, pega esses produtos que você comprou, aproveita, dá uma olhada em tudo que você tem, produz, já vai colocando, de repente você já consegue até vender pra entregar depois, quando for possível. Mas o que eu ia dizer também é que as pessoas, você vai explicar pro cliente o que tá acontecendo e, cara, ele sabe o que tá acontecendo, né? É um negócio que tá acontecendo mundialmente, a gente, não é uma coisa que você tá inventando, então assim, e se a pessoa que tá, seu cliente, não entender, talvez ele nem mereça ser seu cliente. Porque, porra, né, gente? Vamos combinar? Não, e os clientes agora estão até com medo também de receber coisas. Então, eles também estão evitando não só o contato
quanto receber coisas em casa, porque também tem a questão do vírus poder estar na embalagem e tudo mais, né? Exatamente. Querendo ou não, existe esse risco, então eu acho que é tranquilo de se conversar com o cliente a respeito disso. Inclusive, a própria loja do Elo7, você talvez não precise fechar, você só precisa dizer lá que as entregas estão com prazos agora indeterminados, mas você pode colocar lá ainda teus produtos, né? Ainda pode, e até aproveitar para alimentar com mais produtos que você vai poder fazer agora com essa quarentena aí que a gente tá sendo obrigada a fazer, Eu né? tenho loja lá no Elo7, então o que eu indico para as pessoas é coloquem o frete como cálculo manual. Então ninguém vai poder fazer uma compra e fazer o pagamento sem que você libere o frete. Perfeito. Então antes de você liberar o frete, você manda uma mensagem pro cliente, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, você concorda? Se você concordar, pode fazer o pagamento. Ótimo. Senão, eu te peço pra cancelar a compra. Perfeito. E toca o barco. E toca o barco, exatamente. Eu acho que vai ser mais difícil, sim, pra quem vende produto, quem trabalha com encomenda, mas não é impossível, né? Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, então vamos se ajudar aí, vamos tentar contar com a compreensão das pessoas, porque eu espero que elas tenham. É isso, gente. Muito, muito obrigada pelas mensagens. Continuem mandando mensagens para mim no podcast entrelaçadas@gmail.com. Pode mandar lá no Instagram, pode mandar, enfim, onde vocês quiserem, que eu tô lendo tudo, certo? E Fê, muito obrigada por ter aceitado gravar comigo, foi ótimo. Eu que agradeço. Tô aqui quando eu precisar de um step, pode me chamar também. Opa! Eu tô ganhando muitos steps, gente. Vocês Vai não ter têm 2 noção. Todo mundo tá falando, se você quiser, eu posso ser seu step. Tô achando ótimo. Adorei. Quem o povo gostar mais, é isso aí, gente. Vamos ver. Eu aproveito pra dar aquela choradinha também. Vão lá no meu Insta, vão lá nas minhas redes, me segue, me dá joinha. Sim, faça sua propaganda. Vai lá, Meia Tigela Crafts aqui no Instagram. Não tenho podcast. Um dia talvez... Não, mentira, não quero ter um podcast. Já tá bom. Não, calma. Mas também temos o canal no YouTube do Meia Tigela. Aos pouquinhos estamos alimentando, bem aos pouquinhos, mas estamos. Então, estamos lá. Qualquer coisa pode me chamar também pra conversar, que estamos aí. Tá certo. Obrigada, Fê. Beijo, até segunda. Beijo.